Olá, queridos alunos do 6º ano/9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de História. Essa terceira aula é referente ao primeiro bimestre do ano letivo de 2021 e nessa terceira aula nós iremos abordar o tema A Pré-História Brasileira. Nessa primeira apresentação, como vocês podem observar, eu trago a vocês a referência da série que vocês estão cursando, que é o 6º ano/9. Também trago aí o meu nome, ok? Rodrigo Veloso, que sou professor da disciplina de História da Escola Santa Helena, e o meu e-mail em seguida, para que nós possamos também ter esse link de comunicação, caso seja necessário. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de História, à terceira aula, que vai abordar justamente a pré-história no Brasil. Na segunda apresentação, como vocês podem observar, eu trouxe a vocês algumas imagens, algumas iconografias que fazem referência justamente às pinturas rupestres que foram encontradas no território brasileiro, em algumas regiões do território brasileiro, ok? Pinturas essas realizadas nas paredes das rochas e que representam o cotidiano dos primeiros indivíduos, dos primeiros seres humanos a habitar o território brasileiro especificamente. Como vocês bem sabem, o Brasil está localizado geograficamente na porção sul do continente americano, ok? O que nos caracteriza como sul-americanos, ok? E os primeiros seres humanos a habitar esse território, consequentemente, desenvolviam a arte rupestre na parede das rochas como uma forma, uma maneira de comunicação entre si e, consequentemente, uma espécie de organização também naquele momento histórico para facilitar o seu dia a dia. Segundo a contextualização historiográfica, em uma época muito fria, quando boa parte do planeta estava ocupada por grandes massas de gelo, os seres humanos conseguiram sobreviver e se espalharam por toda a Terra, atingindo outros continentes, inclusive o continente americano. Dessa forma, o Homo sapiens, que é o homem sábio, migrou de um continente para outro, atravessando o Estreito de Bering, ok? Em busca de novos recursos. Eles permaneceram na parte norte do continente americano, segundo os relatos históricos, os primeiros hominídeos a habitar a região, a porção americana do continente americano, até que os blocos se abrissem, favorecendo passagens para as regiões do sul, especificamente do sul do continente americano. Outros estudiosos, eles acreditam que o ser humano habitou a América bem antes, por volta inclusive de 20 a 25 mil anos atrás. Essa hipótese, ela se deve aos fósseis encontrados em diversos países, inclusive no território brasileiro, e que é importante nós termos como referência, queridos alunos. Quando falamos em questão de achados antigos, inclusive é importante nós termos a referência do sítio de Pedra Pintada, que é localizado em Monte Alegre, no Pará, e que indica que o homem ocupou a floresta amazônica, inclusive por volta de 11.300 anos atrás. Em Minas Gerais, inclusive, foram encontrados vestígios humanos na região de Lagoa Santa, e, segundo os relatos, eles estavam em uma caverna misturado com os ossos de várias espécies animais que, inclusive, já estão até extintas atualmente. Quando falamos em história do território brasileiro, na contextualização pré-histórica, é importante nós também lembrarmos, queridos alunos, que essa pré-história no Brasil, ela está marcada por diversas relações entre indivíduos, claro que relações bem específicas desse momento histórico, mas que contextualizam uma organização social nessa região. Na terceira apresentação, eu trouxe uma referência a vocês que faz uma abordagem justamente a essa questão da contextualização pré-histórica no Brasil. E diz o seguinte, como vocês podem observar,
o Brasil ele possui muitos achados importantes que mostram uma rica pré-história. Inclusive na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, por exemplo, está registrada uma das mais significativas descobertas da arqueologia nacional. Os mais antigos fósseis humanos das Américas, inclusive, que é importante nós termos como referência, ok? Lá já na quarta apresentação, observem que eu trouxe para vocês algumas referências sobre a questão da arqueologia brasileira. A arqueologia é justamente a ciência que busca a compreensão de relações do passado através de achados que são classificados como achados arqueológicos, ok? Entre esses achados arqueológicos são os fósseis, restos de objetos que estão soterrados no solo e que podem ser estudados e podem nos trazer referência da forma de vida dos nossos ancestrais e de diversas práticas que eles exerciam em regiões do território brasileiro. Como vocês podem observar, nessa quarta apresentação eu trouxe algumas características específicas, ok, sobre a questão da arqueologia no território brasileiro. E é importante nós frisarmos que, segundo os relatos históricos, no Brasil a presença humana ela está documentada no período situado entre 11 e 12 mil anos atrás. Porém, novas evidências têm sido encontradas que comprovariam ser ainda mais antiga esta ocupação, ok? O outro aspecto importante que é necessário nós frisarmos é que no Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, um grupo de arqueólogos notificou a presença de facas, machados e fogueiras com cerca de 48 mil anos de existência. Na região de Lagoa Santa, inclusive em Minas Gerais, é o local onde está registrado uma das mais notórias descobertas da arqueologia nacional e trata-se inclusive do crânio feminino apelidado de Luzia, que existiu há cerca de 11.500 anos. Olha só que interessante, queridos alunos, é muito importante nós termos todas essas referências para que nós possamos compreender como esses desdobramentos históricos e o desenvolvimento da civilização no território brasileiro ele acontece. É importante frisarmos ainda que os arqueólogos eles dividem os antigos habitantes de nosso país em 3 grupos de acordo com a sua forma de viver e ferramentas, ok? Assim, inclusive, nós temos os povos caçadores-coletores, os povos do litoral e os povos agricultores. Estes grupos eles seriam posteriormente denominados pelos conquistadores europeus de índios, ok? Inclusive. Índios seriam justamente esses indivíduos que já estavam ocupando esse território com a chegada dos europeus no Brasil, especificamente a partir do ano de 1500, final do século XV, ok? Então esses indivíduos que já habitavam o território foram aí classificados pelos europeus como os índios, que são os nativos especificamente que viviam, nessa região do continente americano, mais precisamente no território brasileiro, ok? Seguindo aí, queridos alunos, para a nossa quinta apresentação, eu trouxe a vocês algumas referências, iconográficas sobre as pinturas rupestres, a arte desenvolvida na parede das rochas, com o intuito de facilitar a comunicação entre esses primeiros seres humanos a habitar o território brasileiro, a região do Brasil especificamente. Percebam que essas pinturas elas representavam o cotidiano e algumas práticas que esses primeiros seres humanos a habitar o território brasileiro desenvolviam nessa região, ok? Isso tudo é muito importante nós levarmos em consideração, ok? E também, para facilitar a compreensão da pré-história, é importante nós lembrarmos que os pesquisadores eles a dividiram em 3 períodos, sendo o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. O período paleolítico seria justamente o tempo em que os seres humanos utilizavam instrumentos de pedra lascada. O período neolítico significa pedra nova e corresponde ao período em que os seres humanos
praticavam a agricultura e a pecuária há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, e a Idade dos Metais, que é o tempo justamente em que as comunidades elas dispunham de novas técnicas para a exploração de minerais, e elas produziam ainda armas e ferramentas de cobre e bronze, mais tarde o ferro inclusive. O uso dos metais inclusive lhes possibilitou a construção de armas mais eficientes para a caça, né, de forma mais específica. E vocês devem estar se perguntando, mas professor, como viviam os seres humanos na pré-história? Segundo os relatos, os seres humanos da pré-história eles não conviveram com os dinossauros, apenas com os grandes mamíferos, e para superar as dificuldades que surgiram, os seres humanos aprimoravam suas técnicas e produziam novos instrumentos como machados, facas, lanças, foices, ok? Que era um instrumento curvo para roçar, e os anzóis ainda, ok? Além disso, eles construíam abrigos com materiais diversos e exploravam melhores técnicas para a obtenção do fogo, inclusive. Foi por meio do trabalho que o homem se diferenciou dos outros animais e acumulou experiências e conhecimentos transmitidos às gerações posteriores. É importante nós lembrarmos, queridos alunos, que a princípio os seres humanos eles viviam em hordas, né? Esse bando que andava sempre juntos percorria longas distâncias atrás de alimentos, né? E seus integrantes viviam ao relento, segundo os relatos históricos, em cavernas ou tendas provisórias. Eles eram nômades, ou seja, migravam de uma região para outra, eles ficavam pouco tempo no mesmo local e desenvolviam esse deslocamento com o intuito de buscarem novas condições de vida, né, até mesmo alimentos e proteção contra grandes tempestades, fenômenos naturais e ataques de grandes animais efetivamente, ok? Então todos esses aspectos são necessários serem aí levados em consideração para o entendimento desse contexto pré-histórico brasileiro efetivamente. É importante lembrar, queridos alunos, que vocês têm também referências no material impresso, na apostila de História do primeiro bimestre do ano letivo de 2021, que vocês podem também estar acompanhando demais características complementares a essa aula, essa nossa terceira aula de hoje. Eu espero que todos vocês, queridos alunos, tenham compreendido as abordagens que nós fizemos nessa nossa terceira aula. Na quarta aula nós vamos trabalhar o tema pré-história na Amazônia, especificamente na região amazônica. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário para que nós possamos fazendo as interações, ok? Queridos alunos, cuidem-se, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!